baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, se conectasse mais uma vez com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nesse lugar, irmãos. Tenha convicção disso. Senhor, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, Te pedindo e Te dando a permissão de Você ser o oleiro novamente. Seja aquele que é o fazedor de odres novos. Que o Senhor nos encontre essa noite como um odre que precisa ser refeito. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traga cativo em cada mente, em cada coração, Senhor, e traga sede, fome da Sua palavra. Traga revelação, traga entendimento, traga um rema de Deus. Faça explodir, ó Deus, a semente da Tua palavra sobre cada coração e produza mudança, transformação, reposicionamento, Senhor. No nome de Jesus eu Te peço por isso, Espírito Santo, tenha liberdade, encontra solo fértil, solo preparado para colher a semente, que a semente produza 100 por 1 sobre a vida de cada pessoa que está aqui, atinja individualmente cada pessoa, em o nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Compartilhar com você, eu quero ser rápido nessa palavra, que Deus me ajude. Mas eu quero compartilhar com você algo que tem a ver também com o que o Senhor falou comigo nesses 21 dias, e que eu compartilhei já isso com os líderes, e hoje eu quero compartilhar com você também, de uma forma mais expandida, para que você se aperceba de onde Deus está querendo nos levar. Durante esses dias, eu não sei para você, queridos, mas eu foquei muito em um tempo de arrependimento, na minha vida pessoal, nas misérias e nas mazelas que eu carrego. Irmãos, quem está falando aqui é seu pastor. E eu sei aquilo que eu carrego, e que eu preciso deixar queimar no altar de sacrifício essas coisas. Então, para mim, esse tempo foi um tempo de arrependimento. E eu estou falando isso para você diante do meu Deus. Não estou falando aqui para empréstimo, estou falando isso aqui diante do meu Senhor. E dentro disso, eu quero que você tenha muita atenção e receba essa palavra. O Senhor tem falado muito sobre como nos preparar para entrar na presença de Deus. Quem deseja a presença de Deus, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem um dia experimentou um pouco da presença de Deus, nunca mais vai esquecer. E nunca mais vai desejar outra coisa. Irmãos, nós estamos aqui hoje e agora por causa da presença de Deus. Mas o que acontece é que não adianta apenas desejar a presença de Deus. Não adianta apenas querer com os nossos lábios a presença de Deus e nada fazermos para que essa presença de Deus se torne real na nossa vida. E a grande pergunta que nós precisamos fazer, e todos nós, é: o que nós temos feito para atrair a presença de Deus,
para trazer a presença de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre quando nós nos ajuntamos. Nós não podemos ter situações pontuais da presença de Deus, onde apenas algumas pessoas pagam um preço por isso, para trazer, para atrair a presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer que você pegue carona da presença de Deus na vida dos outros. Deus quer que você seja um provocador da presença de Deus. Você. Isso precisa ser real na nossa vida. E nós precisamos hoje ser sinceros conosco. O que é que nós temos feito para isso? O que é que você faz para isso? Olha aqui para mim. Você acha mesmo que o simples fato de você vir ao culto como você vem é suficiente para atrair a presença de Deus? Como é que você passa a sua semana? Ou você apenas se lembra que no domingo é dia de culto? Mas o que é que você faz para que ao chegarmos aqui, nós possamos ser mais um provocador da presença de Deus? Eu quero falar sobre isso hoje. E para isso, nós precisamos entender algumas coisas. Porque na velha aliança, os homens que entravam na presença de Deus, eu estou mergulhado nisso. Escute isso. Quantos dias tem a semana? 7 dias. O número 7, vocês sabem que tem um significado. O sacerdote, ele passava 7 dias se purificando, se preparando para entrar na presença de Deus. Por vários dias, ele lavava o seu corpo, para que o seu corpo estivesse limpo. Ele fazia um ritual de purificação. As suas vestes eram vestes sagradas, consagradas. A veste do sacerdote era tão sagrada que até para guardar se guardava em uma câmara específica. Porque muitas vezes, quando o sacerdote ele saía da presença de Deus, as vestes estavam impregnadas da presença de Deus. Quando Moisés ele desceu do monte, ele descia do monte e colocava um véu sobre o seu rosto, porque a glória de Deus estava sobre o seu rosto. E ele colocava às vezes o véu, sabe para quê? Para que o povo não idolatrasse ele. Há uma preparação. O sacerdote, quando ele entrava na presença de Deus, primeiro ele precisava oferecer um sacrifício pela sua vida.
E o sacrifício oferecido pelo sacerdote era de um novilho, pelos seus pecados. E há uma corrente muito forte teológica que diz que o sacerdote, quando entrava no santo lugar, no átrio, santo lugar, e depois santo dos santos, onde a arca da presença estava, e existia uma nuvem sobre o propiciatório da presença, que significava que a presença de Deus estava ali. Ele entrava com um incenso, uma fumaça, para não olhar para a presença de Deus sobre a arca, de temor. E há uma corrente forte que ele entrava com uma corrente sobre o seu tornozelo e com sinos, um cinturão de sinos, que representava que ao se movimentar, se fazia o barulho. E o temor dele é que diante da presença de Deus, ele não morresse. Então imagina você entrar em um lugar com o risco de saber que você pode entrar e não sair. Em virtude da presença de Deus, porque a santidade de Deus, ela não é compatível com o pecado. Você está entendendo isso? Não existe, não se mistura isso. Tanto é que todos os homens que viram a glória, a santidade de Deus, eles caíram por terra como mortos. E eles disseram, todos eles, ai de mim, porque eu vi o Senhor. Tamanha é essa presença e essa santidade de Deus. Imagina você entrar na presença de Deus com o risco de saber que você pode morrer. Como você entraria desse jeito? Ei, você está comigo? Ei, você está entendendo? Como você entraria nesse lugar? Ou será que você não entraria? Porque estando lá, talvez a ansiedade seria ou de permanecer ou de sair logo. Porque se você foi preservado e a corrente amarrada no tornozelo, é para saber que se não houvesse movimentação, nem ninguém podia entrar lá, tinha que puxar pela corrente. Agora a pergunta que eu quero fazer é: como nós nos preparamos para vir aqui a um dia feito esse? Você se prepara como? Porque os teus lábios diz que você deseja a presença de Deus. Os teus lábios dizem isso. Mas o que é que você faz para isso? Será que durante 7 dias você se lembra que vai ter um dia que nós estaremos aqui reunidos para atrair a presença dele? Será que num dia feito hoje, que você disse que era o seu dia talvez de descanso, você vai para a praia, aí lá na praia é um ambiente muito propício para buscar a presença de Deus, e você sai de lá às 4 horas da tarde para vir direto aqui para o culto? Ou será que você se prepara se maratonando lá na Netflix, e quando você chega aqui, será que você vai estar pronto para atrair a presença de Deus? E você está me entendendo? Ou então, tudo isso que nós estamos falando é uma retórica. Mas pastor, o senhor está falando da velha aliança. É verdade, eu estou falando da velha aliança. Mas a velha aliança, ela funciona como sombra daquilo que haveria de vir. E todo sacrifício que era oferecido
Romanos 12 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e apresentei os vossos corpos como sacrifício. Olha, ele diz corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício lá atrás era um sacrifício morto. Mas como a gente oferece um sacrifício vivo? Que a gente não mata esse sacrifício. O sacrifício vivo é um sacrifício diário. É um sacrifício que é todos os dias. Ei, você está aqui comigo? Ei, você está entendendo aqui? Esse é o sacrifício vivo. Esse é o sacrifício santo. Ei, e é algo agradável. Ei, olha aqui para mim. Será que a minha vida e a minha busca, ela tem sido agradável? Onde o Senhor olha e vê o que eu faço, e vê o que eu ofereço, e vê o que eu renuncio, e vê o que eu sacrifício, e isso é agradável ao Senhor, ou o Senhor fica tendo náusea daquilo que eu estou oferecendo para Ele? Porque náusea é o que Ele diz lá em Apocalipse à igreja de Laodiceia. Ele diz: olha, eu estou sentindo ânsia de vômito, porque não é frio e nem é quente. E náusea é uma coisa ruim, meu irmão. Sentir náusea, tem coisa pior do que vomitar. Me diga. Sentir náusea por causa da minha vida é o que o Senhor está dizendo. Ei, irmãos, deixa eu lhe dizer, essa palavra é dura, mas ela é verdadeira. Eu estou aqui para falar a verdade do Senhor. Eu estou aqui para trazer você a um novo posicionamento. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Diante disso tudo, não estou aqui para invalidar a graça existe, mas a graça, ela é uma superior aliança. Amém ou não amém? Hebreus fala disso, em uma superior aliança. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa: se a aliança passada existia tudo isso, a superior aliança, ela tem que exceder ainda mais. Você está entendendo? Precisa exceder ainda mais. A nossa justiça, ela precisa exceder ainda mais. Não é baratear a graça, mas é pôr nela valor, pôr nela temor, pôr nela reverência, pôr nela algo maior. Foi derramado um sangue sem defeito, de um cordeiro sem defeito e sem pecado, amém? Por isso nós podemos celebrar. Não precisamos mais de derramamento de sangue de animais, pois o seu sangue, ele foi suficiente. Mas eu quero falar para vocês sobre duas coisas hoje. A Bíblia, ela fala de capa a capa, de capa a capa, que o assunto mais falado na Bíblia é sobre a presença relacional de Deus. De Gênesis a Apocalipse, o que a Bíblia fala é sobre a presença de Deus. O Éden, ele iniciou e foi marcado por uma agenda diária. E essa agenda não foi o homem que marcou.
Essa agenda foi uma agenda de Deus. Foi Ele que marcou com Adão essa agenda. Dá para imaginar isso? E a palavra de Deus, ela diz que o Senhor descia. Escuta isso. O Senhor, Ele preparou um lugar. Será que o Senhor é caprichoso em fazer as coisas? Sim ou não? Será que tudo que Ele faz é perfeito? Sim ou não? Aí Deus disse que Ele preparou um jardim. Que jardim deveria ser esse, meu irmão? Você sabe que eu sonho com esse jardim? Eu sonho com esse jardim. Eu fico imaginando como era esse jardim que Deus plantou. E colocou o homem lá. E disse lá para o homem: olha, todos os dias eu vou ter uma agenda com você. Na viração do dia eu vou descer para a gente estar junto. E você sabe que eu fico pensando, né? Eu fico imaginando, por que era na viração do dia? Por que será que era na viração do dia? Eu fico buscando essas respostas. Sabe por quê, queridos? Porque, olha, eu não estou dizendo, mas eu vou estar dizendo a minha percepção, amém? O Senhor, quando colocou o homem lá, o Senhor deu algumas instruções para o homem, sim ou não? Sim ou não? O Senhor diz, olha, eu já falei aqui sobre isso. O Senhor diz, olha, sede fecundos, multiplicai, sujeitai a terra, cultiva o jardim, guarda o jardim. O Senhor trouxe instruções. E eu penso que essa agenda diária era uma agenda de discipulado, amém, irmãos? Amém ou não amém? Era uma agenda de discipulado. E diante das instruções, todos os dias o Senhor descia. E eu fico imaginar, sabe por quê? Porque olha o que é que a Bíblia diz lá em Gênesis 3, verso 8. Olha o que é que diz esse texto. E isso, gente, é muito poderoso. E nós precisamos ficar atentos para isso. O texto ele diz, ó, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que... Ei, irmãos, tem um negócio aqui. Quem é que andava no jardim com o homem, com Adão? Quem? Mas como é que Deus é espírito e ele andava? Está escrito andava. E eu vou dizer uma coisa para você. Eles escutaram a voz: Adão, onde é que você está? Se eles disseram que andava, às vezes quando a gente anda dá para escutar os passos, sim ou não? Lá em casa eu escuto todos os dias os passos de Selminho lá em cima mesmo. Dá para escutar os passos. Alguém se movimentando. E diz andava. Quando você está escondido e eles estavam escondidos, talvez esteja ouvindo a voz e os passos, sim ou não? Andava. Deixa eu lhe falar uma coisa. Uma presença descia sobre o jardim. A teologia explica que isso era uma teofania. A presença de Deus manifestada através de um anjo, mas era uma presença física. E deixa eu te dizer uma coisa. Só poderia ser uma presença. De alguém que andava, só poderia ser uma presença. Do Verbo encarnado de Deus.
Você está falando o que, pastor? Eu estou falando isso mesmo. De alguém que andava, de alguém que falava, de alguém que descia para discipular o homem e dizer: como é que foi o seu dia? Aquelas instruções que eu dei para você sobre multiplicar, sobre cuidar, você está fazendo direitinho? Você está tendo alguma dificuldade? Vamos aqui de mãos dadas aqui olhar pelo jardim, vamos ver se o jardim está do jeito que eu entreguei. A minha percepção, para que Deus ia descer todos os dias? O Senhor descia para estar, para ser presente. Desde o início estamos falando sobre presença de Deus. E Deus falou lá para o homem: olha, tudo isso aí você vai poder comer, todos os frutos. Tem um fruto ali, uma árvore que está no centro do jardim. Ela é a árvore da vida. Ela é a árvore que eu plantei, e essa árvore se chama eternidade. Você vai comer do fruto da eternidade. Agora tem um fruto que você não vai poder comer. Se você comer, certamente você vai morrer. Sim ou não? E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eles comeram? Comeram. Eles morreram? Bem, agora ficou... Morreram ou não morreram? O coração deixou de bater? Mas o Senhor disse: se comeres, vocês morrerão. O que é que o Senhor fez depois disso? Fez o quê? Expulsaram. De que lugar? De que lugar? Do lugar da presença. Ei, o que é que o Senhor está dizendo? Quando você sai do lugar da presença, você morre. Se você não está cultivando o lugar da presença, é porque você pode estar já morto. Escute isso, por favor. O lugar da presença, ele traz a eternidade para dentro de nós. Só a presença traz a eternidade para dentro de nós. A eternidade estava com Adão e Eva. Eles tinham um fruto, que era o fruto da eternidade. Quando eles perderam a presença, Deus tirou a eternidade de dentro deles. Você está entendendo? Você está compreendendo isso? Mas o Senhor, Ele não desistiu. O Senhor não desistiu. O Senhor não desistiu. E aí veio Abraão. Ai, meu Deus. Abraão 17, Gênesis 17, verso 1. Abraão 17, Gênesis 17, verso 1. Ei, aconteceu tudo. Mas Deus disse: olha, o meu foco, eu não perdi o meu foco, eu não perdi o propósito. E Deus estabelece uma nova aliança, uma aliança com Abraão. E nessa aliança Deus faz promessas, mas Deus fala algo para Abraão. E o que é que ele diz?
Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que mais ele disse? A primeira coisa que Deus disse foi isso. Depois, passa depois o próximo versículo. Farei uma aliança contigo, entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Continua. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Mas qual foi a primeira coisa que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença. Deus continua falando para Isaac, Deus continua falando para Jacó, estabelece uma nação, e depois, mesmo diante de todos os desvios, o Senhor estabelece uma nova tentativa, e depois do cativeiro, o Senhor se revela para Moisés, e chega para Moisés e disse: Moisés, é o seguinte, eu, você, o seu Deus, e vocês serão o meu povo, a nação que eu escolhi. Agora, faz uma tenda, e eu vou habitar nessa tenda, no meio de vós. Você já imaginou um lugar que tinha uma tenda, e que todo mundo sabia que ao redor do arraial tinha uma tenda, e ali estava a presença de Deus? Ei, queridos, Deus continua falando sobre presença. E eu posso falar para você, todos os livros da Bíblia até Apocalipse, o Senhor está falando sobre presença. Você está entendendo isso? Não há um outro assunto mais relevante do que isso. Agora você precisa entender uma coisa: o reino de Deus, ele é processual. Diga processual. Não, mais uma vez, diga processual. O que isso significa, pastor? Significa que o projeto instantâneo de Deus, o Senhor viu que ele não funcionou, e agora Deus estabeleceu processos no reino. Como assim, pastor? O Senhor fez um homem em um dia. Em um dia o Senhor fez Adão do barro, soprou nele o seu espírito, mas esse projeto ele não deu certo, e aí a nova aliança gerou o segundo Adão, mas o segundo Adão foi nascido de mulher. E ele passou e vivenciou tudo o que nós passamos. Processo. O que é que o Senhor está querendo falar com isso, pastor? É que nós não levamos em consideração os processos. Nós queremos ainda o fast food. Nós ainda estamos em busca da comida rápida. Nós estamos em busca ainda da visitação instantânea, que não leva em conta o processo. Você está me entendendo? E nem Jesus vivenciou essa realidade.
Aí eu e você, a gente vai vivenciar isso. Ei, quem é Jesus? Quem é Jesus? Pode falar, não tenha medo. Diga, o Filho de Deus. Amém? Aí eu quero só perguntar uma coisa para você. Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus. Diga, Jesus é Deus. Amém ou não amém? Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Ele se fez carne e habitou em nosso meio. Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou e assumiu a forma de servo e veio em natureza humana. Como homem, ele se humilhou e ele se ofereceu em sacrifício e em morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas entenda uma coisa: Jesus é. Mas eu só quero perguntar uma coisa para você. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez antes de começar o ministério? Ele foi para onde? Ele foi para o deserto. O Espírito de Deus leva ele para o deserto. E ele faz o quê? Ele faz o quê? Jejuma. Durante quantos dias? Mas ele é o Filho de Deus. Ei, para que jejuar? Ei, você está comigo? E você está entendendo? Ele é o Filho de Deus. Mas ele, antes de começar a sua jornada ministerial, ele jejua 40 dias e 40 noites. O que é que Jesus fazia nas madrugadas? Fazia o quê? Você tem dúvida disso? Mas é o Filho de Deus. O reino é processual. Se Jesus fez isso, será por quê? Será por quê? Aí nós queremos que as coisas aconteçam aqui, vindo de qualquer jeito. Porque todos se admiravam, mas não sabiam o que é que ele fazia, né? Nos admiramos de tudo, irmãos, dos avivamentos, dos homens são usados. Mas você sabe o preço que se paga para isso? Quem deseja a presença de Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe como se chama essa palavra de hoje? Ela se chama desapercebidos da presença. Sabe por quê? Escute uma coisa. O reino de Deus, ele é
processual. Amém ou não amém? A presença de Deus, ela também é processual. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando duas pessoas se relacionam e elas se conhecem, escute isso, jovens. Para a conversa, escuta isso. Quando duas pessoas se conhecem, elas não têm intimidade no mesmo dia que se conhecem, mas podem ter. E hoje está se tornando talvez até comum isso. Mas escuta isso. A intimidade, ela se constrói com tempo de conhecimento e relacionamento. Sim ou não? Toda intimidade que não é feita através desse processo não é intimidade, é prostituição. Sim ou não? Eu ia dizer uma coisa aqui. Mas não vou dizer porque é muito forte. Deus não quer desenvolver um caso com você. Ele não quer um dia que você possa ficar com Ele. Ele deseja um relacionamento que se constrói todos os dias. Qualquer coisa fora disso é prostituição. Ele não vai se fazer presente. Mas a presença e a intimidade é algo que se constrói todos os dias. Todos os dias. Aí sim. Aí sim. Quando nós nos reunirmos, nós vamos trazer aquilo que já é real e verdadeiro todos os dias. Ei, você está entendendo isso? Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus está nos chamando para um outro nível. Deus está nos chamando para uma nova realidade. Chega de fazer de conta. Chega dessa vidinha medíocre. Chega, irmãos. Precisamos elevar o nível. Quero falar sobre duas situações para a gente terminar. Gênesis capítulo 28. Abre comigo Gênesis 28, a partir do verso 11. Verso 10. Rapidinho, vamos aqui.
Gênesis 28, verso 10. 28, tá? 21. 28. Estou terminando. Vem comigo. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou pois já era posto o sol. Tomou 2 pedras. Uma das pedras do lugar fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia e os de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque, e a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com presença. Sim ou não? Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que eu hei referido. Despertado Jacó do seu sono, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Olha aqui para mim. Tem tanta gente que vem aqui, que entra aqui, e que não sabe que o Senhor está neste lugar. Sabe por quê? Porque está desapercebido da presença de Deus. Tem muita gente que chega aqui no meio ou no final da adoração. Sabe o que é que acontece? É como um cachorro que cai de uma mudança, perdido. Não participou desde o início, não gerou o processo, e quando chega aqui, o Senhor já está aqui, mas ele não participou da construção. Ele está aqui, mas está aqui perdido. E ele olha aqui, tem gente que está ajoelhado, tem gente que está orando, tem gente que está quebrantando, tem gente de mãos levantadas, e ele entra perdido, sem saber o que é que acontece. E aí, tudo acontece, até que ele se aperceba. Às vezes o culto já terminou, e a percepção é a mesma de Jacó. Ei, o Senhor estava ali, e eu não sabia. Você está entendendo? Porque também não existe construção durante a semana, e você quer que tudo aconteça em 2 horas. Isso se chama ficância com Jesus. Não dá certo. Não vai acontecer, porque é processual. O outro episódio foi os discípulos no caminho de Emaús.
Você já imaginou? 2 discípulos caminhando, de repente uma pessoa chega perto. O que é que vocês estão conversando e discutindo? Não, estamos falando sobre os últimos acontecimentos que ocorreram nesse final de semana. Que acontecimento? Não é possível que você não saiba. Só você não sabe. Sobre Jesus o Nazareno, sobre aquele que é o Messias, o Filho de Deus, homem poderoso em palavras e em sinais. Você não soube o que aconteceu com eles? O que foi que aconteceu? Pensávamos que ele era o libertador de Israel e que ele iria libertar Israel de Roma, mas isso não aconteceu. Crucificaram ele, e ele morreu, e ele foi sepultado. Só que algumas pessoas disseram que foram lá no sepulcro, e o sepulcro estava vazio, e não tinha mais ninguém. E algumas mulheres disseram que avistaram ele. Poxa, e aconteceu isso mesmo? Era Jesus. E Jesus discorre sobre todas as palavras proféticas, desde Gênesis até todos os profetas, ministrando sobre eles. E eles gostaram da conversa. E tendo o sol se posto, Jesus ia embora, e eles convenceram Jesus: não fica conosco, vem ceiar conosco. E aí, sentado à mesa, Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão e abençoa o pão, os olhos se abriram, o coração que estava queimando entendeu: era o Mestre. Mas eles caminharam aquele tempo inteiro desapercebidos da presença. Ei, vocês estão entendendo? Ei, vocês estão compreendendo? O que eu quero que você entenda hoje é que você não seja um desapercebido da presença. Ei, o Senhor estava ali e eu não sabia. Vamos ficar de pé. E tome diamante ainda aí para a igreja, viu? Queridos, o reino, ele é, diga, processual. Tem processo. Intimidade não se constrói de qualquer jeito. A intimidade precoce, ela se chama o quê? Como é que se chama a intimidade precoce? Prostituição. Ei, estamos esperando pelo noivo. Precisamos conhecê-lo. Porque um dia nos casaremos definitivamente. Mas até então, é um contrassenso, né? Ei, é um contrassenso. Como é que nós queremos passar a eternidade com Ele e não conseguimos aqui entrar na sua presença? Ei, eu sendo noivo, eu não queria não. Você queria esse casamento? Você desejava esse casamento? Um casamento que você não tem tempo, que você não tem conhecimento, que você não tem comunhão. Eu não gostaria desse casamento. E eu acho que corre um grande risco de, assim como ele disse lá em Mateus,
apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Não vos conheço. Ah, irmãos, o Senhor não nos chamou para uma vida de religiosidade. Ele tem nos chamado para uma vida de intimidade. Aí sim, se nós buscarmos isso, estaremos atraindo a sua glória e a sua presença. Para isso, nós estamos estabelecendo com todas as células da igreja. Todas as células estarão comprometidas em gestar os nossos encontros através de oração, de jejum, de busca, para que quando nós nos ajuntarmos, o que irá acontecer vai ser a consequência daquilo que nós fazemos todos os dias. E a única diferença vai ter mais gente junta no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, com o mesmo anseio, ali juntos como uma só pessoa, para atrair a sua presença e a sua glória. E eu quero lhe dizer, Ele virá. Ele virá.